Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Cloud Coworking se você utiliza essa ferramenta. Ele é a melhor ferramenta de IA para pessoas que não são técnicas, onde a inteligência artificial consegue acessar pastas do seu computador, os seus apps e executar tarefas enquanto você dorme. Só que a maioria das pessoas usa ela como se fosse um chatbot normal, ChatGPT, Gemini, e deixam de aproveitar o 100% da ferramenta. Por isso, até o final desse vídeo, eu vou te mostrar todas as configurações que você precisa executar para usar o Cloud Coworking melhor que 99% das pessoas. Então, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é acessar justamente essa URL, que é cloud.com/import/memory. Muitas pessoas, elas utilizaram em algum momento alguma IA no passado, e esse passo aqui, ele é muito negligenciado quando a gente vai trocar de sistema. Então, por exemplo, eu utilizo o ChatGPT desde que ele lançou no Brasil em final de 2022. Então eu tenho muita informação no meu ChatGPT e por isso as respostas dele tendem a ser melhores da que do Cloud, porque a do Cloud eu uso há menos tempo. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é importar as informações importantes de outra IA que nós estamos usando para dentro do Cloud. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nessa URL e vocês vão clicar em Get Start. Quando a gente clica em Get Start aqui, vocês podem notar que o próprio Cloud já vai entregar para a gente um prompt, que nós podemos copiar aqui e colar na nossa ferramenta. Então, no caso, eu já vim aqui no ChatGPT e ele já me gerou, tá vendo? Todo o documento que eu posso encaminhar para dentro do meu Cloud. Então, lembrando que, como eu já tenho esse ChatGPT há muitos anos, ele tem muita informação minha. Então, é normal, se você usar menos tempo, ele gerar menos informações, tá? Então, eu vou copiar aqui, eu vou colar e aí automaticamente, meus amigos, toda a memória ela já está embutida dentro do meu Cloud. Então esse é o primeiro passo, antes de mais nada, pessoal, para que a gente consiga ter respostas mais eficientes da IA. Porque pensa o seguinte, ela sempre vai funcionar à base de contexto. Então vamos supor que eu tenho duas IAs. Para a primeira IA, eu mando o seguinte prompt para ela. IA, cria uma história de romance. No segundo prompt, eu viro pra IA e falo assim, IA, cria uma história de romance, onde os atores principais são o Romeu e Julieta, eles moram na cidade de interior da Itália e eles morrem no final por conta de amor, já que eles eram de famílias inimigas. Qual dos dois prompts você acredita que a IA vai te entregar uma resposta melhor? Muito provavelmente o segundo, justamente por conta do contexto. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é onde nós vamos configurar o nosso cowork. E para utilizar essa ferramenta do Cloud, nós vamos precisar baixar o Cowork dentro do nosso computador. Então essa versão, como a gente está vendo na nossa tela, ela só vai funcionar justamente nesse modelo desktop. Então vocês vão entrar dentro dessa URL que é cloud.com/download e vocês vão fazer esse download se for Windows, tá? Se for Mac, tem uma função específica para Mac. A partir do momento que você clicar aqui em download, ele vai cair exatamente nessa página, tá, meus amigos? Então essa aqui é a página que nós temos do Cloud dentro do desktop. Então aqui a gente vai ter o chat, vamos ter o Cloud Work, a gente vai ter o Cloud Cowork e nós vamos ter o Cloud Code. Nós vamos mexer hoje, pessoal, com o Cloud Cowork, que é justamente essa ferramenta, pessoal, que eu vejo que ela é como se fosse um ChatGPT 2.0. Porque qual que é a vantagem que o Cloud Coworking tem em cima dessas outras ferramentas? Basicamente, ele tem duas funções que tornam ele extremamente eficiente para quem quer utilizar IA no seu dia a dia. Então, o primeiro é porque o Cloud Code, ele tem acesso a todas as pastas do seu computador, tá? Então, basicamente, eu posso abrir aqui as pastas do meu computador e pedir para que eles entrem dentro dessas pastas e executem tarefas. Então o Cloud Code, ele permite com que eu crie uma pasta e dentro dessa pasta eu possa criar outras pastas, eu possa criar planilhas, posso criar arquivos MD, arquivos PDFs. Então ele tem liberdade para criar coisas no meu computador e buscar informações dele também. E eu vou mostrar na prática, tá, pessoal, através de um caso prático com vocês, o porquê que isso é tão poderoso. E além disso, pessoal, ele também permite com que a gente conecte a conectores MCPs. Então, o que é isso? Pensa o seguinte, vamos supor que você está utilizando hoje o ChatGPT ou o Gemini. Você pede uma resposta para ele te entrega e depois você executa a ação. Então, vamos supor que você tem que escrever um e-mail para um cliente. Você vai mandar para o ChatGPT, ele vai gerar o e-mail, você vai ter que copiar esse e-mail e colar no Gmail e enviar para o cliente, certo? Agora imagina se você pudesse não só escrever o e-mail, mas como pedir para a IA já entrar no seu Gmail e encaminhar para o cliente.
Não seria muito mais poderoso? Então é exatamente isso que vai acontecer com esses novos conectores dentro do Cloud Cowork. Então eu consigo fazer com que a nossa IA, ela não só tenha acesso a pastas do meu computador, como posso pedir para ela executar ações dentro de outras plataformas minhas. E eu vou mostrar na prática isso acontecendo. Então, quando a gente vai configurar o nosso Cloud Cowork, a primeira coisa que nós precisamos configurar, pessoal, é o nosso arquivo .md. Então, o que é esse arquivo .md? Basicamente, pessoal, é como se fosse o cérebro da nossa operação. Então, toda vez que você tem uma tarefa repetitiva para executar, você pode criar um arquivo MD dentro de uma pasta que já vai ter armazenada as informações daquela tarefa. Então, o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos criar uma automação dentro do Cloud Cowork, onde toda vez que eu tenho um cliente novo dentro da minha empresa, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar aqui no ClickUp da B2B Flow, que é a minha agência de IA, entrar nessa aba clientes aqui, e criar uma pasta para esse cliente. Dentro da pasta desse cliente, eu preciso ter uma aba de tarefas, que é onde a gente vai gerenciar as tasks do time de desenvolvimento, e uma aba de projetos, onde a gente tem o documento com as informações do projeto, o fluxo da IA, os prompts dos agentes, tá? Então, toda vez que eu tenho um novo cliente, eu necessariamente preciso criar essa pasta. Então, o que ela vai fazer, pessoal? O primeiro passo, a gente vai mandar dentro do Cowork qual é o nome desse cliente, o dev, lá na aba de Cowork. Ele vai acessar esse nosso arquivo MD, tá, pessoal? Que é onde eu vou ter as diretrizes dessa tarefa. Então é dentro do arquivo, desse arquivo MD, que eu vou explicar para ele como que vai ser essa tarefa. E eu vou mostrar como a gente vai fazer. Acessar arquivo MD. Depois, o Cloud Cowork vai entrar no meu conector do ClickUp, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, MCP do ClickUp, e aí a gente pode depois ter uma aula só para explicar MCP, tá? Mas basicamente é uma nova maneira que a gente tem de integrar sistemas com aplicativos de IA, de forma bem resumida, e aí a tarefa, ela vai ser concluída, tá, pessoal? O Cloud Cowork, ele vai seguir exatamente esse parâmetro. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, pessoal, para criar essa automação, vai ser, primeiro, criar uma pasta no computador, tá? Então a gente vai criar uma pasta no nosso computador para a gente colocar esse arquivo MD. Depois que a gente colocar, deixa eu até dar um zoom aqui, depois que nós criarmos essa pasta no nosso computador, vou fazer tudo na prática com vocês, nós vamos criar o arquivo MD, tá? Então nós vamos criar esse arquivo MD. E por último, nós vamos conectar o nosso ClickUp, tá? Então a gente vai conectar o nosso ClickUp aqui. Então depois que a gente configurar a pasta, criar o arquivo MD e conectar ao nosso ClickUp, nós vamos criar um projeto para automação, ok? Então, sem mais delongas, agora vamos direto para a prática. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar aqui, ó, uma pasta, a aula demo, tá? Então, aqui eu vou deixar essa aula demo aqui criada, vou jogar ela para minha aba lateral, vou fechar aqui, e aí nós vamos entrar dentro da versão desktop do Cowork. Então, lembrando, pessoal, ele só vai funcionar a partir do momento em que nós estivermos dentro do desktop. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? A gente agora, que nós já temos a pasta criada, vamos criar esse arquivo .md para que o Cloud tenha essa memória para executar essa tarefa. Então, como é que nós vamos criar esse arquivo MD? Agora sim, nós vamos para o Cowork, que é a versão Cloud Desktop que nós baixamos no computador. A gente vai vir aqui em New Task e a gente vai criar o nosso arquivo MD. Então agora é o momento onde eu vou criar as diretrizes principais para nós automatizarmos aquela tarefa no ClickUp. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é vir aqui em trabalhar em um novo projeto. Vocês vão descer e tá vendo que vai ter essa opção aqui, ó, escolher uma pasta diferente? Vocês vão clicar aqui e vocês vão selecionar justamente aquela aula demo que nós já tínhamos criado anteriormente. Ao selecionar a pasta demo, você vai permitir que o Cloud Cowork faça alterações. E eu já tomei a liberdade, pessoal, de escrever aqui
um breve prompt. Depois de criado a nossa pasta, pessoal, a gente vai para o Cloud Cowork para nós desenvolvermos o arquivo MD, que ele vai ser o cérebro da nossa automação dentro do ClickUp, junto com o Cloud, onde ela vai facilitar o nosso trabalho no longo prazo. Então, como que nós vamos criar esse arquivo MD dentro da pasta que nós criamos da aula demo? É muito simples, pessoal. Quando vocês baixarem a versão desktop do Cloud dentro do seu computador, vocês aí sim vão poder utilizar o Cloud Cowork, que é uma informação importante, tá, pessoal? Tem que baixar no PC antes de utilizar. E aí nós vamos direto aqui, ó, para essa aba de New Task para criar esse arquivo MD. Então lembra, pessoal, que o arquivo MD, vai ser como se fosse a memória, e o Cloud Cowork pode entrar na pasta que nós criamos para desenvolver esse arquivo. Então você não precisa fazer nada. Você só vai vir aqui, ó, vai clicar nesse botão aqui embaixo e vai selecionar a opção de escolher uma nova pasta, uma pasta diferente. Aqui, ó, já tem aquela pasta que nós criamos, que é a aula demo. Nós vamos clicar aqui, selecionar, ele vai permitir o acesso, tá? Todas as informações da pasta, pode permitir. E a gente vai pedir para ele criar esse arquivo MD. Como eu já expliquei para vocês o que eu quero que ele faça, ó, eu escrevi um prompt explicando exatamente o que ele tem que fazer. Então eu pedi para ele, ó, cria um arquivo chamado context, vou até colocar aqui, ó, MD, na minha pasta nova de aula demo. Esta pasta servirá de contexto para criar tarefas no ClickUp. Expliquei um pouquinho quem eu sou, qual é a minha equipe e quais são as informações da tarefa, tá? Então pedi para ele criar uma lista com o nome do projeto cliente, pedi para ele criar um documento com subdocumentos, tá? Então dentro dos subdocumentos a gente vai ter o projeto, o fluxo da IAL, prompt, as informações do projeto e pedir para ele colocar todas as informações dentro do espaço B2B Flow. Feito isso, pessoal, olha que legal. Eu vou clicar em Enter e aí, ó, o próprio Cloud Cowork, ele já vai desenvolver esse arquivo XMD para nós. Ó, e ele já criou o nosso arquivo context.xmd. E ó que interessante, pessoal. Se eu abro o documento em aula demo, ó, nós já temos o nosso arquivo context.md dentro do nosso arquivo. Então o Cloud foi lá, criou esse arquivo e colocou. E o que tem nesse arquivo, pessoal, de tão especial? Ó, é justamente o cérebro da nossa automação. Então é como se fosse uma extensão do meu prompt que eu coloco na minha pasta para ele consultar toda vez que essa tarefa precisar ser executada. Então isso aqui, pessoal, ajuda e ajuda demais. Então aqui, ó, o próprio Cloud já cria pra gente, ó, explicando todas as tarefas, como que deve ser criado, tudo mais, tá? Depois que nós criamos o nosso arquivo XMD, ó, a gente vai precisar conectar a nossa plataforma ao ClickUp. E como que nós vamos fazer isso? O Cloud, ó, quando eu clico aqui, ó, em mais e conectores, tem essa opção de adicionar conectores. Então aqui, pessoal, são todas as plataformas onde o Cloud já tem uma integração feita previamente para te facilitar o trabalho. Então, basicamente, pessoal, o que são esses conectores? Pensa que é como se fosse um plugin que você consegue incluir dentro do Cloud para que você consiga executar tarefas nesse aplicativo sem ter que necessariamente entrar nele. Então é como se a IA pudesse ter acesso a essas plataformas para trabalhar por você. Então quando a gente olha aqui, ó, tem várias integrações que eu já fiz, ó, integrações com Canva, Gmail, Google Drive, mas é muito simples, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer uma integração com qualquer plataforma como essa, basicamente o que vocês têm que fazer? Eu vou fazer com o Miro aqui, tá? Vocês vão clicar em mais, vocês vão colocar All Access, vocês vão acionar aqui a sua conta, tá? Acionar a sua conta aqui do Miro, eu vou aceitar aqui, e a partir do momento que eu entrei, se eu volto lá no Cloud, ó, e abrir a aba All Access, B2B Flow, eu vou adicionar Continuous e pronto, meus amigos, ó, já está conectado, tá? 100% conectado com o meu Miro. Agora, através do Cloud, eu já posso acessar as informações dentro do meu Miro, tá? E quando a gente vem aqui para os conectores, ó, eu vou voltar ali para os conectores, tá? Ó, gerenciar os meus conectores. Toda vez que a gente adiciona um novo conector, ó, ele aparece justamente nessa aba de gerenciar conectores, ó. Então eu posso vir aqui e navegar nos conectores, tá? Que é onde na página que nós estávamos, ou na aba de gerenciar. Então essas aqui são todas as plataformas que eu utilizo aqui no Cloud para fazer as minhas conexões. Quando a gente olha para essa tarefa, nós vamos perceber, pessoal, que cada plataforma, ó, ela tem, ó, como se fosse essas regras aqui na lateral. Então o que vocês vão ter que fazer, ó, quando vocês baixam uma nova ferramenta? Vocês vão ter que vir em gerenciar conectores e tá vendo que tem essa mãozinha aqui, ó, de requerer aprovação? Vocês vão ter que clicar e adicionar em sempre permitir, tá? Porque aí, ó, vocês permitem que o Cloud tenha acesso a todas essas funcionalidades da plataforma. Tá? Então, por exemplo, ó, o ClickUp. Quais são as funções que o ClickUp ele nos permite dar acesso? A gente pode
filtrar a tarefa, permitir encontrar membros por nome, permitir obter tempo de status. Então a gente tem todas as informações aqui que a gente pode fazer dentro do ClickUp. Então no caso aqui no ClickUp, a gente tem permissão para fazer muita coisa, tá? A gente pode adicionar o link a uma task, pode adicionar uma tag. Então tem muita coisa que nós podemos fazer utilizando o Cloud através do MCP já nativo, tá? A gente tem outras integrações como o Google Calendar, temos integrações como o Gmail, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente pode criar várias coisas, então é bem interessante, tá? Só não pode esquecer mesmo de sempre permitir todas as informações para você utilizar da melhor forma possível, tá? Então depois, pessoal, que nós já criamos o nosso arquivo MD e nós já conectamos o nosso ClickUp ou os nossos conectores que a gente vai usar, feita a criação da pasta, a criação do arquivo MD, a gente linkou o nosso Cloud aos nossos conectores, a gente vai criar a nossa automação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, nós vamos criar em novo projeto, começar do zero e vamos colocar aqui YouTube aula. Aí nós vamos colocar uma breve descrição, então analise o nome da empresa e desenvolvedor responsável. A gente pode adicionar o arquivo aqui, ó. Então, ó, vou adicionar o arquivo aqui, que é o arquivo MD que nós criamos. Vou criar aqui o projeto e vou mandar cliente XPTO LTDA dev João, Lucas e Carlos. Exemplo, tá? Vou mandar aqui. E aí, qual que é o legal, pessoal? Enquanto ele vai gerando essa tarefa para você de maneira 100% automática, você pode ir tomar um café e resolver outras coisas. Isso aqui, pessoal, é uma implementação simples, tá? A ideia é que a gente comece a construir essas mini automações dentro do Cowork para facilitar a nossa vida como um todo. Não só em questão de produtividade, como marketing, vendas. E eu vou mostrar para vocês o como fazer. Ele já buscou os arquivos, já fez as solicitações, já acessou, ó, o nosso contest.md, ó, ele já entrou no ClickUp, ó. Ele está criando uma pasta no ClickUp. Então aqui é legal que ele vai, ó, no lado direito mostrando as informações. Ó, já falou que criou a lista. Vamos ver? Nós abrimos aqui, ó. Aqui, ó, empresa XPTO. Estão vendo, ó? Já criou a lista de tarefas, já criou a pasta, tá criando aqui os documentos e finalizado, pessoal. Pronto, Marcelo. Como cliente é XPTO, você passou o João, Carlos. Vamos dar uma olhadinha no ClickUp como é que ficou? Então aqui, ó, tem os nossos clientes e por último, ó, empresa XPTO. Ó que interessante. Tá aqui a empresa XPTO. Se eu não me engano, os documentos eles vêm aqui, ó. Aqui, ó, páginas recentes, informações do projeto, documento XPTO. Que tem que acionar aqui que está no espaço BitB Flow. Mas ó, quando eu entro aqui, pessoal, e abro a XPTO, já tá XPTO LTDA, tarefa XPTO LTDA e o projeto aqui embutido também, tá, pessoal? Então agora já tá tudo 100% configurado. E veja, eu nem entrei no ClickUp para executar. Então essa para mim é o grande trunfo dentro do Cowork hoje. Então eu consigo criar um arquivo XMD com as instruções da tarefa, conecto a plataforma que eu quero executar aquilo e automaticamente ele já faz tudo para mim. E não para por aí, tá? Então, além dessas tarefas que nós podemos criar de forma personalizada por nosso caso, a gente também aqui, ó, se a gente clica em Customize, ele nos entrega as opções, ó, de ter plugins prontos do próprio Cloud. Tá? Que automatizam tarefas de design, de financeiro, de produtividade, que são rotinas prontas, com arquivos MDs e conectores específicos utilizados da própria plataforma do Cloud para agilizar o nosso trabalho. Então aqui, por exemplo, a gente tem um plugin de marketing, que ele já cria os e-mails marketing para você, que ele analisa campanhas do Meta Ads, tudo 100% integrado com o Cloud Cowork. E se você está gostando desse vídeo, pessoal, nós temos hoje uma comunidade de inteligência artificial que chama Insider Club, que é uma comunidade 100% gratuita, onde toda semana a gente faz uma live fechada para os membros, justamente para discutir assuntos sobre inteligência artificial. Além disso, pessoal, a gente também tem a Insider Master, que é a nossa formação, onde a gente ensina pessoas a monetizar nesse mercado de inteligência artificial. Então, para quem quiser, eu vou deixar os dois links aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, pessoal, também peço encarecidamente para que você já deixe seu like, compartilhe, se torne inscrito do canal, porque ajuda demais a gente a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Fechado? Então, tamo junto e falou!